Amigo e amiga do canal Sarriá, muito boa noite, bom dia, boa tarde. Eu me chamo Leandro e a gente ficou um tempinho fora. O canal Sarriá começou, andou, cresceu e teve uma pausa. O Brasil acaba de vencer o Chile. Eu vou abrir câmera e microfone com o Gustavo Franceschini daqui a pouco, só não pus ele no ar ainda, porque essa explicação quero dar sozinho, com tela cheia. Afinal de contas, eu fui o tomador dessa decisão de dar uma pausa no canal do Sarriá. Problemas de cunho emocional, a gente preferiu recuar um pouquinho e eu agradeço, cara, porque a gente cresceu muito rápido, a gente tem bastante gente já nos seguindo, compartilhando nosso conteúdo, comentando no nosso YouTube, e depois que deu essa pausa, tive que responder, sei lá, 30, 40 vezes. Para mim, não é poucas vezes, não. Para mim é bastante. Para mim foram muitas vezes que eu tive que responder o que estava acontecendo com o Sarriá. Muitas vezes fiquei quieto, porque estava quieto para o mundo, estava quieto para todo mundo, não só para vocês que me perguntavam. Mas estamos de volta e vamos voltar pouco a pouco. Nesses, eu não sei quantos dias foram, não contei na agenda, não sei, mas sei lá, em 2 meses aí, vai, que a gente não produziu nada aqui no Sarriá, que a gente fez silêncio no Sarriá para cuidar um pouquinho da cabeça, para ter a voz que a gente precisa ter para se comunicar. Não é fácil abrir câmera e microfone. Tem um respeito e empatia pelas pessoas que abrem câmera e microfone aí. Não saia xingando todo mundo só porque você não gosta, não. E nesse tempo, o Brasil feminino, por exemplo, ganhou uma Copa América com uma final incrível. E eu queria ter conversado sobre, não consegui, de maneira retroativa. Em algum momento vou falar sobre isso e sobre outras coisas que o futebol, né, que a seleção brasileira trouxe para a gente de pauta nesse tempo. Agora, o dia 4 de setembro, virando 5 de setembro, acabou o jogo, a gente continua fazendo o primeiro gravado, a gente não está entrando ao vivo ainda, daqui a pouco a gente toma essa decisão de também entrar ao vivo, na quentura, na fervura dos comentários em tempo real. Gustavo Franceschini, obrigado por você estar aqui em alta hora, quase meia-noite. O Brasil venceu o Chile por 3-0. É o seguinte, né? Primeiro de tudo, um abraço para você. É feriado no Paraguai, você está sabendo que amanhã é feriado no Paraguai? Justíssimo, né? Não é todo dia. Não é todo dia que se classifica para a Copa do Mundo depois de tanto tempo. Sou muito a favor de ter feriado quando se classifica para a Copa do Mundo. Recentemente saiu, né? O Globo fez uma grande pesquisa sobre torcidas e está soltando material, está soltando produtos, né, produto, subproduto dessa pesquisa aos pouquinhos. Uma delas, né, saiu essa semana aí, um recorte dessa pesquisa que mostra que é, quase um terço das pessoas. A gente já parte do princípio que 25% das pessoas não torce para ninguém, né? Ou até mais do que isso, quase 30% das pessoas no Brasil já não torce para ninguém. Então, é mais ou menos o mesmo número de gente que votou zero ali, né? A pergunta foi: de 0 a 10, quanto você gosta da seleção e acompanha a seleção? A gente falou zero. É quase o mesmo número de pessoas que não torcem para ninguém. Então, dentro disso, eu já esperava que fosse. Foi mais ou menos esse número. É, o resto eu presumo que fica junto na Copa do Mundo. Eu acho nada, não acho nada mal que a gente chegue numa Copa do Mundo e tenha 60% do país, 70% do país engajado. Se 16% do Brasil diz que de 0 a 10 torce para a seleção em nível 10, a gente está falando que a seleção brasileira tem uma torcida engajadíssima, maior do que a do Palmeiras e a do São Paulo, por exemplo, e que a do Vasco. Então é bastante coisa. Eu acho que a pesquisa tentou mostrar que um terço das pessoas não liga para a seleção. Eu estou olhando o copo meio cheio. Tô certo, Gustavo? Como é que você interpreta? Você chegou a lançar um olhar para essa pesquisa? Eu confesso que eu não vi a pesquisa com muita atenção, o olhar os numerinhos ali, olhar os detalhes do que foi publicado, mas vi essa sua argumentação no Bopismo, programa do qual você participou nos últimos dias, e te mandei mensagem hoje falando sobre, e foi muito legal ver a sua participação por vários motivos, e começando por esse especificamente, achei muito interessante sua leitura e concordo 100%, porque a minha leitura sempre, né, faz
Acho que, sei lá, desde 2011 eu acompanho a seleção com um nível de intensidade maior, assim, ou como jornalista muito perto, ou mesmo quando não estava perto, com mais interesse. E para mim é muito claro que a seleção sempre não desperta indiferença. Ela pode despertar muita coisa, mas indiferença ela não desperta. E é isso, se a seleção em nível de fanatismo pode brigar com Palmeiras e São Paulo, a gente está falando de um produto gigantesco que é muito mal visto, muito mal interpretado por quem fala de futebol. Assim, quando alguém enche a boca para falar que ninguém liga de seleção brasileira, talvez esteja negligenciando um público grande aí que de fato liga para a seleção brasileira, que de fato se interessa, é, mesmo com a seleção às vezes maltratando a gente, às vezes não tratando muito bem. Mas queria abrir só um parênteses muito rápido, mas acho que é importante reforçar. Eu falei do Bopismo, agradecer o seu convite, agradecer a presença, celebrar a volta do Sarriá e celebrar você, a sua fala no Bopismo, esse momento que você viveu. Me permito aqui fazer esse breve parênteses que é muito legal. Tá de volta aqui, tá falando com você. E acho que a mensagem que você deixou lá, a gente não precisa. São questões suas, mas a mensagem que você deixou ali naquele programa e você escolheu para fazer aquilo com aquele público é muito bonita, muito importante, muito relevante. E acho que o público que acompanha você, que acompanha o Sarriá, com certeza valoriza muito o que foi dito ali. Então, faço com muita alegria essa participação e muito feliz de que o Sarriá volte e tomara que volte para mais e mais coisas e que tudo vá melhorando e que a vida vá, né, tomando rumos legais e mais arejados, apesar de todas as coisas. Obrigado, Gustavo, obrigado. Não é só de dor de dente que a gente adoece de coisas que nem sempre a gente consegue tocar e não é só com massagem ou com injeção que a gente cura. Então, às vezes, recuar, fazer silêncio, mas depois, porque é um presente, né, Gustavo? Ter um microfone, ter uma câmera, às vezes dói pra caramba, porque a gente se intimida, porque a gente tem um impostor dentro da gente, ou porque é difícil estar sempre bem humorado e ter sempre uma ideia original, uma sacada, mas é um presente. Eu poder conversar com um amigo meu que mora na China, né? Esse vídeo vai chegar no notebook dele, cara, isso é um presente. Então a gente tem que saber usar e, e saber usar na hora boa e também na hora ruim. Tô enrolando de falar de Brasil e Chile, Gustavo, mas é a última, prometo. Você é um cara muito materialista? Sim ou não? Acho que sim, não diria muito, mas algo sim. Tá, porque eu tenho em mãos um pendrive da Confederação Asiática de Futebol. Eu acho que eu De acho uma que época em que você fazer pendrives assim eram muito legais, né? Todo mundo fazia evento com pendrives malucos, era muito bom. eu tô pensando em achar um comprador para esse pendrive. E esse é um pendrive que tem muito maluquinho de futebol que vai me pagar em euro por esse. Esse pendrive aqui tem muita história. O Gustavo, é o seguinte, amigo e amiga do Sarriá, o Brasil ganhou do Chile por 3-0. A FIFA, para ter um produto melhor do ponto de vista da emoção, do que ela interpreta da emoção na Copa do Mundo, para ter 16 mata-matas a mais, e isso vai ser um impacto forte, as pessoas vão ficar piradas com 16 mata-matas a mais de Copa do Mundo, ela tirou boa parte da emoção das eliminatórias, né? As eliminatórias da CONCACAF, por exemplo, então porre, as eliminatórias da Europa, a gente vai encontrar alguns grupos ali que não vão ter emoção, e as eliminatórias da Comebol foram um saco. Então a gente está na última, falta uma rodada só, e apenas Venezuela e Bolívia têm alguma coisa para jogar. O que chega é interessante, porque são dois países que anseiam loucamente jogar uma Copa. Mas a gente poderia estar falando de brigas ainda maiores na tabela. Grupo de 10, classifica 6 mais 1, convidar Brasil, Argentina, Colômbia, Equador a fazer um monte de amistoso. Ainda assim, ficar em último, como é o caso do Chile, ficar em último num grupo de 10 que passa 7, deve ser bastante E, doloroso. e um grupo que tem Bolívia e Venezuela, que não são exatamente Sim. grandes potências do futebol mundial, né?
Sim, ressaca braba ali no Chile, e o Chile mostrou um pouquinho hoje dos argumentos, né? O Chile foi ao Maracanã mostrar por quê que é o último colocado das eliminatórias, se fechou bastante, tentou, evitar o inevitável até onde deu. Eu achei que o Brasil jogou bem, Gustavo, mas eu não vou fazer nenhum juízo de valor antes de você. Eu quero saber o que é que você viu da partida, do jogo do Brasil. Eu gostei mais do primeiro tempo do que do segundo, mas aí no segundo tempo tem a grande novidade do jogo, que é a entrada do Luiz Henrique, que foi muito bem. Que tal para você, Brasil 3, Chile 0? Gostei, achei que foi bom, achei que foi uma continuação do que a gente já viu na primeira data FIFA do Ancelotti, em que a grande novidade tinha sido um time que briga muito. A minha sensação, assim, eu sempre defendi, sempre achei maravilhosa a ideia do Ancelotti na seleção, porque achava que ele podia encontrar uma maneira brasileira de jogar. E acho que ele não vai fazer isso, ele sinaliza mais e mais que ele não vai fazer isso. Nas camaleonices do Ancelotti na carreira, ele está decidindo ir por um caminho de, bom, se todos os talentos do Brasil com problemas ou sem problemas, melhores ou piores do que outras gerações, se todos eles estão na Premier League, vamos jogar como um time de Premier League. E aí ele consegue fazer um time que pressiona lá em cima a todo momento, de um jeito que nem o Tite, que está levantando essa bandeira do pé de pressiona desde 2018, o Brasil nunca pressionou desse jeito. Pressionou, teve seus momentos, mas assim, como fez nesses dois últimos jogos, eu não me lembro. Pode estar me escapando alguma coisa, mas eu não me lembro. E aí é um time que é efetivo, assim, é um time que passa a se defender melhor por conta disso. Acaba criando jogadas e criando alternativas a partir dessa recuperação de bola no campo de ataque. E como tem muito talento à disposição, porque não é uma geração horrível, como se diz, é uma geração que tem sim muito talento. Quando você coloca eles à disposição e você já não tem mais um Richarlison para atrapalhar, né, como foi no jogo 1 dessa era Ancelotti, os caras sabem, conseguem se achar. Achei que o Estevão foi especialmente inspirado hoje, obviamente o Luiz Henrique também foi inspirado, gostei muito do João Pedro. Eu acho que aí as coisas começam a acontecer e o Brasil fez um bom jogo, acho que foi convincente. Teve um momento ali no primeiro tempo que é difícil medir o quanto o estádio estava meio morno, começou a dar uma miada, mas ao mesmo tempo é um estádio de seleção em eliminatórias, com tudo que vem junto. Então, sim, eu achei que o nível de jogo foi bom, achei que vários jogadores se deram bem. Pontuaria, para não ficar só na resposta de que foi bem, como eu falei, acho que Estevão e Luiz Henrique para mim foram os destaques do jogo. Eu continuo me incomodando com muito claro que a capacidade de Bruno e Casimiro de recuperar a bola tá ali, tá posta. Acho que o Bruno tem um salto de qualidade muito grande nesse modelo do Ancelotti, em que ele pode chegar mais, assim, o dinamismo dele funciona melhor para o time, em comparação com o que a gente vinha vendo com o Dorival, que estava horroroso, assim, horrível, o Bruno Guimarães jogando pela seleção, deu um salto muito grande, acho que faz sentido que ele permaneça, mas eu continuo sofrendo com a presença do Casimiro, continuo achando que a gente poderia ter um meio-campo que mantivesse essa característica de disputa, de fisicalidade e tal, mas sem perder tanto em qualidade com a bola no pé, sabe? Sem ter que ficar o tempo inteiro de costas para o jogo, sem ter o tempo inteiro, assim, ter dificuldade de sair da pressão. A gente tem um outro, se não somos a Argentina, se não somos a Espanha, em termos de talento no meio campo, acho que eu espero que esses grandes testes que o Ancelotti vem fazendo, acho que é uma coisa para a gente falar, né? Ele parece inclinado a fazer mais testes do que outros treinadores recentes. Eu gostaria muito de ver Danilo, gostaria de ver, sei lá, mais do Andrei, gostaria de ver, enfim, outros jogadores que pudessem ocupar esse espaço com mais qualidade e não só o Casimiro. Mas assim, achei que o jogo foi muito bom e os destaques são para mim muito claramente Estevão e Luiz Henrique. Cartão vermelho para o Casemiro, você daria? Você acha que foi um pensamento intrusivo que tomou conta dele ali? Um pisão sem sentido aos 45 do primeiro tempo? Não seria a primeira vez que ele tem uma atitude dessa, mas assim, nesse ponto, né, eu não condeno tanto, assim, bateu, enfim, acontece, são coisas do jogo, às vezes poderia ter sido punido e seria uma cagada se fosse, mas eu daria o vermelho, mas não é isso que me pega do Casemiro, o que me pega é o que ele não faz com a Perfeito. bola, assim, é isso que me mata mais. Volante às vezes tem que volantar, mesmo que seja uma cagada.
Assim, o Casemiro tomou só o amarelo, não tomou o vermelho. O comentarista o plantonista, né? O pager, que fica em casa ali de plantão pelo Sport TV, o Paulo Sérgio de Oliveira, um dos piores árbitros que eu vi na minha vida, e faz um freela fixo ali para o Sport TV, falou que expulsaria. Eu acho que não, eu não acho que expulsaria, acho que dá para passar por acidente, dá para dar um migué ali, deixa quieto. Mas o fato é que com o cartão amarelo, o Casemiro não viaja para a Bolívia para a última rodada. O Brasil vai para El Alto, que é uma cidade que é o equivalente à Holanda, né? Se chamar Países Baixos, né? É uma cidade realmente alta, é uma cidade que fica acima de La Paz, e a Bolívia vai fazer um jogo valendo classificação para a Copa, vai ser um jogo tensíssimo, e o Casemiro não vai viajar. Tô curioso para saber o quanto o nosso querido Ancelotti está acreditando no que as pessoas estão falando para ele, porque as pessoas estão falando, Ancelotti, o bagulho, você fica sem ar, Ancelotti. Você não tem noção do que é a altitude. Ele deve estar pensando assim: ah, esses caras estão exagerando. Não deve Ele que ser. pode, vai mascar uma coquinha para sentir qual que é o efeito, né? Não é possível que ele não se dê o direito de fazer isso. A primeira coisa que eu faria se eu chegasse em El Alto, eu vou, por favor, você me dá um chá de coca aqui, que eu quero entender o que é isso e que efeito tem essa parada. Acho que ele vai ter que testar isso. Ainda mais ele que gosta de mascar, né? Ele é um mascador de chicletes, que masque a folhinha de coca e que leve a sério, que não vá fazer Cooper de manhã, que não vá tirar uma onda na cidade, porque o negócio não é brincadeira. E tô na expectativa de que na entrevista coletiva, ele com aquela sobrancelha de cantinflas dele, ele cite que as pessoas têm o direito de jogar onde vivem. É legítimo que a Bolívia jogue onde quer jogar, mas vai ser brabo para o Brasil, até porque o Brasil não tem mais senso de urgência, os jogadores estão jogando por eles nesse momento, né? O Luiz Henrique entrou por ele hoje, não entrou pelo Brasil, pela vaga, ao contrário do que ele fez no primeiro turno. Quando o Brasil ganha do Chile, no Chile, ali você não entrava só por você. O Brasil estava correndo o risco de ficar realmente mal na tabela. E aí o Luiz Henrique fez gol da vitória lá no Chile. Nesse momento, o Brasil tem senso de urgência nenhuma e a Bolívia tem o senso de urgência como poucas vezes experimentou na vida. Poucas vezes a Bolívia fez um jogo desse, um jogo que vale vaga para a Copa do Mundo. Eu fiquei feliz, viu, Gustavo, de ver a gente falar com que os destaques são dois jogadores que atuaram pela faixa direita do campo, porque estava na expectativa de ver. Eu acho que em primeiras convocações, quando você ainda não tem um padrão de jogo ali, as primeiras escalações refletem o seu ideal, o que você pensa como o cenário ideal. Com o passar dos jogos, o campo vai falando. E aí o time é uma mescla do que você idealiza com o que o campo te impõe. Não acontece quando você está no seu terceiro jogo de trabalho. E se o Ancelotti quis fazer um lado direito com Wesley e Estevão, acho ótimo. Se a gente considerar que no Flamengo o Wesley muitas vezes fazia da lateral para dentro, para o Gerson fazer do meio para fora, ou outro jogador, mas geralmente o Gerson fazia do meio, abria na ponta direita para o Wesley fazer a diagonal para dentro, e o Estevão também sabe fazer isso, também jogou da ponta direita, muito mais preso, porque o Abel soltava ele menos, mas quando o Abel soltava, o Estevão sempre mostrou também saber fazer esse jogo diagonal. Curioso, feliz de ver que eles estão tentando ali, jogando juntos, porque se esses dois se entrosarem, a gente tem um lado direito muito interessante. O Wesley nem precisa ser um grande craque, porque um lateral não precisa ser um grande craque nesse contexto, nem o Estevão precisa estar super maduro, super pronto para jogar. Tem 18, 19 anos, já dá para jogar se eles se encontrarem em campo, se eles conseguirem se movimentar e encontrar o entrosamento de futebol ali de jogo. No entanto, o gol inaugural sai do outro lado. E é uma tabela que eu acho que dá para a gente um respiro bom, que é uma triangulação meio clássica, né? Você junta um lateral, um meia e um atacante, faz a movimentação, o lateral toca e corre, o centroavante domina de costas, escora o meio campo, põe em profundidade para o lateral. Uma triangulação que parece simples,
mas não é tão simples quando a gente está um ciclo inteiro tentando, na espera de um atacante, um 9, que faça isso. E o João Pedro fez. O João Pedro me parece muito lúcido jogando. Ele o tempo inteiro está tomando, dando errado ou não, a impressão que eu tenho é que as movimentações dele em campo são lúcidas, potencializam as pessoas ao redor dele, e eu fiquei muito feliz de ver que em uma das movimentações que ele fez de maneira correta, o resto acompanhou e proporcionou ao Brasil o gol do 1-0, quando o jogo já estava começando a ficar chato, né? Quando o narrador já estava começando a se coçar na TV, falando, essa linha de 6 aí, só falta falar, é marmelada, hein? Pô, tem que deixar. Mas funcionou. Então, quero fazer esse destaque também para o João Pedro. Acho que não tem notícia maior do que o Luiz Henrique. O Estevão foi bem também. O João Pedro é um destaque que eu dou, e faço essa lembrança que junta até com o noticiário, ajuda o cronista do dia seguinte, que é no dia em que o Bruno Henrique é punido pelo STJD por envolvimento em apostas esportivas, o Brasil faz um gol com a jogadaça do Luiz Henrique, também investigado em apostas esportivas, e o gol do Paquetá, absolvido recentemente em apostas esportivas, não porque as pessoas da Football Association acham que ele não participou, é que eles acham que as provas não são suficientes. Porque, convenhamos que eu não conheço alguém que acha que não aconteceu, né? Alguém que acha que foi uma coincidência, dezenas de apostas numa ilha no Rio de Janeiro durante um jogo do cara que tem o nome da ilha. Mas o mundo jurídico é isso aí, é o que você pode provar, e cada país, cada organização tem a sua, né, tem a sua medida. Acho isso bem interessante. Acho isso bem interessante porque esse é o tipo de... Assim, o Paquetá e o Luiz Henrique hoje estão certamente muito felizes, porque esses caras abriram a internet, abriram o jornal, conversaram com a gente por semanas e meses, com medo não só de perder uma Copa do Mundo ou de perder uma vaga na seleção, mas de perder a carreira, né? Então, feliz por eles, acaba sendo uma solução para o Brasil, porque entrou bem também o Paquetá, né? Acho, inclusive, que algo da carreira já perderam, né? Porque são 2 anos do auge da vida deles em que Sim. muitas das decisões são pautadas por isso, ou não tomar decisões, no caso do Paquetá, que tinha uma transferência mais ou menos engatilhada ali para o City, que eu, pessoalmente, acho que graças a Deus não aconteceu, mas, assim, a vida tá parada, esperando essa... Acho até que é excessiva essa demora, mas, enfim, isso é um outro papo. Mas estou de acordo com o João, o que você falou do João Pedro. Gosto muito da entrada dos dois, acho realmente curiosa essa associação dos dois. Eu acho que é interessante começar a olhar, dentro das peças que estão postas aí, se o Ancelotti não parece muito preso a posicionamento, porque ao mesmo tempo que o Estevão está se conectando com o Wesley, muitas vezes ele estava quase como um 10, e o Rafinha estava mais para lá, mas, assim, ninguém está guardando muita posição, com exceção do Martinelli no ataque, que para mim por muito pior dos 4 que estavam ali na frente. Em jogo hoje e em qualidade, acho que não tem bola para jogar na seleção, acho que tínhamos que testar outras coisas, mas os outros 3 estavam se movimentando bastante. E aí meu ponto a gente tem 3 caras importantes que estão fora dessa convocação, pelo menos um deles é um cara que certamente vai voltar, que é o Vini. Fora ele, você tem Rodrigo e Neymar, que são essas figuras que vão ficar zanzando o noticiário da seleção até a convocação, até a Copa do Mundo. Se eu sou o Rafinha, eu corro muito para fazer uma boa temporada, porque o Rafinha não é um cara que embora tenha feito uma temporada brilhante no ano passado, não é um cara que tem um longo lastro, um longo histórico de serviço prestado à seleção brasileira que garanta o lugar dele cativo no time. Nem a camisa 10 vai sobrar para ele. Então, provavelmente a camisa 10 passa para o Vini quando ele voltar na próxima convocação. E assim, eu acho que a temporada europeia fala muito hoje em dia. Se você olhar para os ciclos anteriores, o Tite mudou toda a estrutura do time, toda a estrutura do ataque dele há um ano da Copa do Mundo, porque ele viu a ascensão de 4 pontas que eram muito diferentes do que o Brasil vinha fazendo até então. E aí ele deu espaço para Vini, para Rodrigo, para Rafinha e para Antony, né? Claro que, né, nem todos deram super certo, mas ele mudou. Esses caras não existiam. Quando o Brasil perde da Copa América para a Argentina, esses caras não estavam lá.
Eles não tinham espaço na seleção, a seleção era outra. E aí o Tite entende que a ascensão desses caras exige que você faça mudanças. Eu acho que esse começo de João Pedro e Estevão é um chute na porta e todo mundo que está, ainda mais com o Rodrigo perdendo espaço, do jeito que está perdendo, até outro dia, até um mês atrás, sei lá, até a entrada do Ancelotti, até o Brasil e a Argentina que derruba o Dorival, quem diria que o Rodrigo ia perder a titularidade da seleção? Eu pediria, eu não diria, né? Eu nunca fui um grande fã do Rodrigo, mas acho que o Rodrigo estava muito confortável na posição de titular da seleção. Hoje você já não sei, não consigo cravar que ele vai ser convocado, né? O cara não está jogando no Real Madrid, essa coisa meio esquisita que está a carreira dele no momento. Então, eu acho que tem uma indefinição grande ali na frente que passa por uma coisa que eu acho muito legal, muito interessante, muito diferente, que é o Ancelotti abrir mão de montar um time base e querer testar. Desde a convocação, me parece claro, aliás, não é que me parece, todo mundo notou isso, ele fez uma convocação para fazer testes, ele fez uma convocação para ver peças diferentes, para ver de perto alguns caras. Né? Ele tem algumas peças ali que não mudam, mas por sorte dele não vai nem ter o desgaste de tirar o Casimiro na Bolívia, vai poder colocar um outro cara para testar nessa posição de primeiro volante ali. Ele me parece sinalizar muito claramente que ele quer testar algo que os últimos treinadores de Copa do Mundo do Brasil que fizeram algo parecido com isso foram Zagallo e Felipão, em circunstâncias completamente diferentes no caminho para 98 e para 2002. Dali em diante, você tem até porque o calendário muda, a data FIFA fica muito mais restrita, você não tem condição de fazer um amistoso contra a Groenlândia no calor acho que foi no Maranhão, se eu não me engano, aquele jogo no caminho para o Penta. Essas coisas não existem mais, e aí você é obrigado a passar, que é uma coisa muito importante, que é o ano da Copa, você tem um amistoso. Então, você tem uma janela de amistoso, tem uma data FIFA, que é a data FIFA de março do ano que vem. A outra data FIFA, ela já é com os caras convocados. Isso cria situações do tipo, o Grafite foi o reserva do Luiz Fabiano porque ele deu um chute a gol legal contra a Itália num jogo em março de 2010. E aí ele é convocado na frente de outros caras. Então, porque o Dunga tinha uma política de proteger o time base dele. Então, o movimento que se existia no elenco era sempre por vagas muito menores. O Ancelotti está indo num caminho contrário. Ele não conhece o time, ele não tem muito tempo, ele não tem um histórico com esses caras e ele está convocando todo mundo, assim, lista ampla. Você pega a pré-lista que vazou, tem PH do Vasco, tem, assim, uma galera que você nem imaginava que fosse conversar de seleção brasileira. Eu acho isso ótimo. Acho incrível que você abra, que você teste, você coloque, você precisa testar, porque de repente vai sair desses testes alguém que você se apaixona, vai sair um Gilberto Silva Kleberson, vai sair uma coisa diferente. Né? Então, eu acho que esse é o panorama da seleção brasileira. Se eu sou o Rafinha, Rodrigo e Neymar, nem dizer. Me parece claro que esses caras não têm cadeira cativa. E eu diria que nem o Rafinha. Se Estevão vai jogar como tem jogado no Chelsea, João Pedro está jogando no Chelsea do jeito que está, o Ancelotti com esse espírito de testar as pessoas, e os caras estão entrando, estão jogando. Eu acho que a gente vai ter muita emoção na definição de vaga. E aí, só passando a bola para você, no que você falou, esses caras estão jogando por eles mesmos, eu diria que não tem nada mais importante para esses caras do que eles mesmos. Então, se o cara está jogando por uma vaga na Copa, eu acho que esse jogo contra a Bolívia vai ser mais a vera do que muito jogo contra a Bolívia que a gente fez nos últimos 8 anos. Porque todo mundo ali sabe que o dele está na reta, né? Quem está ali sabe que tem uma sombra de Neymar, Rodrigo e Vini lá atrás. Todos não tem vaga para todo mundo. Todo mundo que vai jogar tem titular que vai entrar sem ter perspectiva de ir para a Copa do Mundo. Então acho que todo mundo vai correr porque é o seu na reta, né? É o seu na reta. Então eu acho muito legal isso, acho muito bom. Acho que isso vai ser bom para a seleção. Quando o Brasil jogar contra a Bolívia, a gente volta a conversar por aqui. Ô Gustavo, você, assim, sobrou isso, né? Você acha uma história melhor? Você prefere ver a Bolívia na Copa ou a Venezuela na Copa? Cara, eu acho que a Venezuela, acho que times novos sempre são legais. Acho que a Venezuela seria mais legal. E é um time que está tentando há muito tempo, né? Claro, todo mundo está tentando, óbvio. Mas a Venezuela tá num projeto. A Bolívia me parece mais surpreendente. A Venezuela está batendo na trave há mais tempo. A Venezuela já passou a Bolívia nas últimas eliminatórias. Estou falando de cabeça, sem checar. Eu acho que a Venezuela já estava mais nessa fila. Eu queria ver mais a Venezuela.
E um trabalho que parte de um lugar mais baixo, né, Venezuela estava Venezuela era o volume morto do futebol do continente, não faz muito tempo chegou em final de Copa do Mundo de base, né, de sub-17 e tudo mais, então, por esses motivos, inclusive, acho que é um trabalho com começo e meio, que o fim seria a Copa do Mundo, seria um barato, tomara que vá, mas eliminatória da Conmebol, eu costumo falar que eu fico sempre meio nesse desespero, eu festejo todo gol e lamento todo gol também, porque eu gosto dos 10 países. Só do Equador, futebolisticamente, claro. No do Equador eu não ligo muito. Os outros 9, eu gosto muito. E assim, ainda o Equador, eu só tenho um pouco de birra porque tá na hora do Equador fazer um jogo bom de Copa do Mundo. Que ainda não fez. Tô Sem a depois Guinaga vai ser lembrando. difícil. Sem o Aguinar, seria difícil. Sem o Aguinaga, acho que Você, vai custar um pouquinho. você foi ver algum jogo da Copa de 14, Gustavo? Você Eu conseguiu vi, eu bater vi, essa? vi todos do Brasil, mas o único que eu fui ver, meio assim, consegui arrumar um espaço para ver, foi um excelente México e Holanda, em Fortaleza, oitavas de final, que a Holanda vira o jogo no No finzinho e é fim. uma tragédia para o México. Mas foi o único jogo que eu fui ver, assim. Os outros eu tava a trabalho. Quer dizer, esse eu também fui credenciado, mas eu Uhum. tava seguindo o Brasil, vi outros jogos, mas vi alguns jogos. Esse foi o único que eu fui ver sem estar necessariamente trabalhando. Perfeito. Eu acho que até hoje o tuiteiro do perfil Não Foi Penal, você conhece essa história? O cara passou tanto um mexicano que todo dia ele tuitava, não foi penal. Lance Não foi polêmico. penal. Mas não foi penal, mas é que o Robin, quando o cara sabe cavar muito, muito bem, Ele tem mérito. ele tem o seu mérito, exatamente. Gustavo, valeu pelo papo. Lembro de novo, a Sarriá vai voltar aos pouquinhos, no nosso ritmo. A gente perdeu algumas coisas. Veja você como passa rápido o tempo, como a gente poderia ter aberto câmera e microfone para falar, porque acelerador de partículas. A Copa do Mundo de Clubes foi um acelerador de partículas para a história do João Pedro. Talvez o João Pedro não tivesse já de titular da seleção se ele não cola nos Estados Unidos ali e acontece tudo o que aconteceu com o Chelsea passando o Brasil. 4 jogos do Chelsea na Copa do Mundo passaram na Globo. Isso é uma loucura para pensar que em um mês o Plim Plim E, pegou o Chelsea 4 vezes. e eu gosto da expressão, ele colou nos Estados Unidos, que foi exatamente isso. Ele estava na É isso. praia de férias e de repente os caras falaram assim: então, tá rolando um campeonato aqui, a gente vai te contratar, você cola para jogar? Vai pegar só a fase final, mas acho que dá tempo, vai ser bom. Cola aí, vamos ver como é que vai. E foi exatamente o que aconteceu. Pois Então eu é. gosto muito da expressão também. Cabe bem a expressão mesmo. Ele pensou: bom, meu time de infância é o Corinthians, vou pegar o Palmeiras, vai passar na Globo sexta-noite? Ah, Ah, vou. vou colar, vou Vou colar. colar. Por que não? Quanto tem casa vintão do Intera, da Várzea no fim de semana? Eu topo, eu topo. Assim como as coisas acontecem muito rápido e a gente não esperar, por mais que já fosse uma conversa e não fosse ser um absurdo desde de algum tempo, porque o João Pedro não foi contratado pelo Chelsea à toa, ele está jogando muito, mas Santos 0, Vasco 6 é uma coisa que acontece. E isso muda a conversa, né? A conversa sobre o Neymar mudou ali. E a gente poderia ter colado aqui no Sarriá para conversar sobre isso. Não fizemos, mas eu não vou ficar chorando o que a gente já não fez. Estou falando para você, amiga e amiga do Sarriá, que a gente aos pouquinhos vai voltar e onde tiver seleção, a gente vai estar aqui conversando, trocando ideia, pensando, conjecturando e torcendo também. Esse é um lugar de pessoas que, assim como muitos milhões no Líbano, em Bangladesh, na Jamaica, no Haiti, na Tailândia, em Somália, no Gabão, metade do planeta torce para a seleção brasileira e a gente também torce. Gustavo, valeu, viu? Abraço, até a semana. A data FIFA é meio esquisita, né? Na data FIFA, o sábado e domingo é o dia útil. A quinta, a sexta, a segunda e a terça é o fim de semana. Mas a gente É vai estar isso. aí para a rodada final. Valeu, valeu. Só dois pontos rápidos para entregar. Uma menção honrosa a Paulo Júnior, que muito bravamente no nosso grupo falou: não quero saber de Sarriá se não tiver Brasil e Chile. Então, que bom que Sim. conseguimos fazer Brasil e Chile. E uma coisa que eu acho, eu não lembro se eu já falei em algum papo nosso aqui no Sarriá,
mas que eu acho muito bonito desse momento de eliminatórias, que é a gente vive num país que é pentacampeão, que aspira a título e que não sabe enxergar futebol sem esse filtro do eu quero ser campeão. Então tudo está meio ligado à ideia de vitória. E às vezes a gente não sabe ou não teve a oportunidade de conviver com gente que não tem a menor possibilidade de vencer no futebol e vencer na Copa do Mundo. E é muito bonito vivenciar a Copa do Mundo sob a perspectiva de quem não tem nenhuma outra alternativa a não ser, no máximo, participar. Isso não é um discurso de perdedor, nem muito longe disso. Assim, futebol é um esporte de vencer para, no máximo, 15 países. Tem todo o resto do mundo que conversa um pouco com o que você falou, de muita gente que torce para o Brasil e tal. As pessoas escolhem torcer por alguma seleção ou torcem muito pelas delas e às vezes elas torcem pelas delas, mas são obrigadas a torcer por outro porque as delas não chegam. A beleza da Copa do Mundo, ela está muito na participação dessas outras equipes. Então a gente falou dessas outras equipes. A gente falou de Venezuela e Bolívia, a gente tem 1 milhão de exemplos em Copa do Mundo. Esse momento de eliminatórias, por mais que elas estejam inchadas, por mais que elas sejam já não tenham talvez o mesmo valor, o mesmo peso, mas é um convite, eu faço aqui um convite para as pessoas que acompanham a gente a pensar nisso de o futebol não é um esporte de vencer para todo mundo e tem uma beleza muito grande em participar da Copa do Mundo, em participar disso, estar lá, se sentir representado, ter a chance de jogar contra os principais jogadores do mundo, sob uma perspectiva de participação. Isso é muito, muito legal e acho que é uma coisa que a gente esquece, porque a gente tem a bênção de ter nascido num país que é muito competitivo e que tem condição de vencer e que já venceu, né? Então a gente tem que respeitar o nosso lugar, mas também entender que tem outros lugares. O futebol não é só de Brasil, Argentina, Espanha, França, Itália, Alemanha e etc, etc, sabe? Tem muito mais coisa e a Copa do Mundo, esse momento da Copa do Mundo e a primeira fase da Copa do Mundo é um momento mágico de ver esse outro futebol acontecer e é um futebol muito legal de se ver. Subscrevo em negrito e a gente grava isso enquanto El Salvador e Guatemala se enfrentam 0-0, 5 do segundo tempo, pelo mesmo grupo. Mais cedo, Panamá e Suriname também empataram em 0-0. O grupo nesse momento tem Panamá, Suriname, El Salvador e Guatemala, todos empatados com 1 ponto cada um. Gustavo, valeu demais. A última para ir embora. Luiz Henrique, inglês fosse, já seria conversa para melhor jogador da história do país? Acho que não, mas assim, que estaria garantido na Copa do Mundo sem nenhuma dúvida. O Paulo Júnior tem um bom discurso que eu encampo muito, que o William Bigode, se inglês fosse, teria 5 Copas do Mundo. E eu subscrevo assim, total. Se o William Bigode tivesse nascido em Leeds, ele teria jogado 5 Copas do Mundo. Não tenho a menor dúvida. O Peter Crouch jogou uma Copa do Mundo. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.